Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre que este Deus, distinto do Pai, distinto do Espírito Santo, que tem como ministério a salvação, ele seja totalmente glorificado, louvado por todas as línguas e por todos os corações, por todos os seres racionais e que são portadores de fé, mesmo os que não têm, porque um dia todos o verão na glória. E, mais uma vez, entra no ar, né, do seu celular, entra na tela do seu celular, para que possamos ouvir, para que possa penetrar pelo nosso sentido da audição, uma mensagem para começar nosso dia cheios de amor, pensando em Deus, como a música do Padre Zezinho, pensando em Deus, porque é assim que Deus sempre permanece, sempre nos olhando, nos amando e cuidando de nós. E como um pastor não cochila. Ele não cochila, nos diz a sua palavra. E diante dessa verdade, nós sabemos que somos cuidados e que Deus verdadeiramente ama de todo o coração incondicionalmente, que o braço dele já poderia ter descido sobre nós por sermos tão desobedientes como ovelhas rebeldes, desgarradas, né? E, no entanto, o braço da ira do Pai está sempre sendo sustentada pelas mãos e pelas mãos de Jesus Cristo, que está sempre do lado dele, intercedendo poderosamente por nós. Assim nos diz a Igreja. E se fôssemos ser julgados pela justiça, já disse anteriormente, estaríamos fritos, mas nós não seremos julgados pela justiça, e sim pela misericórdia que suplanta a justiça. Porque nós somos literalmente pecadores e morreremos pecando, porque o pecado, a concupiscência, é a raiz de todos os males e ela está intrínseca dentro de nós. É óbvio que vamos, ao longo da vida, aquele que quer Deus, aquele que persevera e aquele que perde completamente os limites humanos de si mesmo, arrebenta com todos esses limites para seguir o ilimitado, para alcançar o ilimitado durante essa vida terrena, essa caminhada da qual nós nunca paramos. E diante dessa verdade, mesmo aquele que luta pela santidade durante toda a sua existência terrena, morrerá pecador. Mas quando sairmos do útero terreno, nós seremos purgados, purificados, e nós não desejaremos jamais encontrar com o sumo Deus, manchado, com nódoas na alma, com manchas, com nuances de trevas na alma por causa da consequência dos nossos pecados. E esta é uma verdade que tira de nós todo medo, tira de nós todo o temor ruim, o temor que é mais do que um temor a Deus como dom do Espírito Santo, mas um terror, um medo. Não teremos medo porque é o nosso Pai que nos olhará e nos julgará. E Jesus estará do lado justificando-nos. Justificando como se justifica aqui na terra os erros por nós cometidos. Justifica-se o que mata porque mataram algo dentro dele quando criança.
mataram a esperança, o direito à dignidade, mataram-no em muitos sentidos. Mataram a esperança, vivendo ele como fruto de um meio ruim. E aqueles que roubam, roubam porque roubaram dele, muitas vezes o pai, a vida roubou o pai, alguém roubou o pai, ou alguém roubou a mãe, houve uma ruptura onde o filho ficou perdido, muitas vezes sendo criado por terceiros, que não é pai nem mãe, e perdeu completamente toda a segurança. A revolta, a dor, o desconforto interno vai sendo infeccionado e crescendo até que ele, impulsionado por aquilo que está dentro, às vezes rouba para trazer alegria, para possuir aquilo que talvez nunca possuísse. E a cliptomania se torna um hábito porque tirar as coisas que eu vejo, que eu agrado, me faz um bem, mas quando adquiro não sinto mais nada, quero outro e sempre repetirei os mesmos gestos. Deus julgará cada atitude nossa, claro, temos pecados, temos as consequências pecaminosas, mas Jesus nos justificará como ele justificou na cruz, dizendo ao Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz, eles não sabiam o que faziam. E assim nós teremos um advogado que nos poupará, que nos salvará e que nos agraciará com entrada na alegria plena, na luz plena, na santidade plena, depois de passarmos por todo o processo purificador. E tudo isso está dentro do dogma de fé. Tudo isso está dentro dos dogmas de fé. Que a Igreja, pelo magistério, ensina a todos nós que somos fiéis a esta Igreja única e ímpar que Jesus edificou sobre Pedro um dia. E por esta igreja vamos caminhando, porque ela é a porta de entrada, ela é o alpendre, ela é o meio, ela é a triagem que nos leva definitivamente aos braços do Pai. E hoje, neste momento, relembro o evangelho de ontem, que era a fuga de José e Maria com Jesus para o Egito, fugindo da fúria herodiana, que está no capítulo 2, no versículo 13. Depois de sua partida, a partida dos magos, um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse: levanta-te, toma o menino, a sua mãe e foge para o Egito. Aqui a gente percebe que o anjo apareceu foi para José e não para Maria, para nos mostrar que o pai é o provedor, é o protetor, é o que dá segurança, ele é o lado forte da família. Mãe é o lado ternura, mas é frágil. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matar. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Essas são palavras do Senhor. E como estamos vivendo neste mês da Bíblia, eu queria fazer um lembrete. Joséfo Flávio, um grande historiador contemporâneo dos tempos de Jesus, ele escreveu muitas coisas que não foram escritas na Bíblia, mas que ele, como historiador, escreveu toda a verdade pesquisada, vista e provada. E ele diz que Herodes morreu carcomido por vermes. Ele foi devorado por vermes. Isso prova que
para uma pessoa que quer matar Jesus, não tem como, não tem como fugir das trevas eternas, dos vermes que nunca desistem de nos comer no inferno. E essas verdades precisam ser ditas porque perdeu-se completamente o medo de tudo, psicoadaptamos a tudo, psicoadaptamos até o Covid, as pessoas estão literalmente desmascaradas, completamente desmontada dos medos iniciais da inauguração da doença. E nós vemos os bares na nossa cidade completamente recheados de pessoas, jovens, sem máscara, como se estivéssemos numa festa e que nada teria estar acontecendo. E ao contrário, são milhares e milhares de irmãos nossos que estão indo para o cemitério, morrendo, sem nenhuma assistência espiritual, sem nenhuma assistência em velório, sem nenhuma assistência no féretro, no enterro, por causa do contágio tão alto e tão perigoso. E diante disso, é preciso olhar para a Virgem Maria, que tão logo Deus manifesta a sua vontade, pedindo a ela um auxílio, embora não precisasse de auxílio algum, de nenhum, porque ele pode por si mesmo, mas quis depender do homem, e a solicita um nascimento, uma gravidez sem intervenção masculina. E ela se curva inteiramente, se dobra inteiramente à vontade do Pai. E por esse gesto de Maria de humildade, de obediência, ela engravida pelo poder do Espírito Santo e dá luz ao Filho de Deus, que é chamado Filho do Altíssimo. Cristo, que quer dizer o Salvador. Quando olhamos para todo o discorrer do anúncio da gravidez, do nascimento de Jesus e toda a história dele adolescendo e o desfecho de sua vida na missão e culminando essa missão na cruz, a gente vê e percebe Maria subindo sozinha, porque por mais gente que a amparasse e que nos ampara, nós morremos sozinhos. Nós nascemos chorando e quando morremos sempre deixamos pessoas chorando a nossa partida. E nós vemos Maria subindo atrás de Jesus, olhando as pegadas sangrentas do filho, todo o reboliço humano que cercava aquele jovem no vigor da sua juventude, carregando uma pesada cruz, constituída não de celulose, mas do nosso pecado, e ela questionando dentro de si mesmo por quê. Ela questionando como se, no aviso do anjo, ele disse que ele seria rei, que ele seria senhor, que ele é filho de Deus, e morrer desta forma tão indigna. Subiu Nossa Senhora da solidão, sozinha, embora cercada de uma multidão. Ficou ali com toda a fidelidade até que tirasse-o e o levasse para a sepultura. E quando ela desce do Calvário, ela desce como matriarca da humanidade. Queria dizer para você, meu irmão, que é na cruz que Jesus obteve do Pai para nós absolutamente tudo. Foi do coração rasgado de Jesus que nasceu os sacramentos que compõem a vida do cristão, desde o batismo até a unção dos enfermos, que muitas vezes culmina a vida do cristão na terra.
Ele obteve de Deus Pai a abertura solene da porta do céu, porque a partir da morte dele, da ressurreição que viria a acontecer, nós entraríamos no céu pela gratuidade de um Deus que morre, que se torna humano e morre por nós, que morre por você. Nós ganhamos uma mãe, embora muitos não a querem, a rejeitem, mas não tem como deixar de ser filho e não tem como deixar de ser mãe. Ela, ela foi mãe de Deus, o Salvador, e será nossa mãe até a última criatura do mundo. E como mãe, ela é conselheira. Como mãe, ela é protetora. Como mãe, ela é medianeira. Ela sempre se dobra diante do trono trinitário de Deus, pedindo e suplicando. Ela está sempre com os olhos voltados para nós, suas criaturas. Criaturas sofredoras que necessitam da visita da mãe, dos conselhos da mãe, que desde todo sempre vem dizer a nós: rezem, rezem, rezem. E diz ainda em uma frase que poderia ser resumida a Bíblia toda: fazei tudo que meu filho vos disser. E quando nós vamos a Jesus dizendo: sua mãe, a nossa mãe, disse que era fazermos tudo que nos disseste, o que o Senhor quer que nós façamos? Jesus: orai, vigiai para não cairdes na tentação. E ela vem e nos diz: rezem. Rezem para que a paz aconteça. Rezem para que a ira de Deus não se faça, sempre nos alertando. E nós continuamos no carnaval da vida, plugados completamente num frenesi pleno e total à terra e seu sistema de morte e de doenças. Que esta manhã de hoje, nesse dia que inicia, comece com Maria. Não tenha medo de levá-la com você no banco do passageiro. Não tenha medo de levá-la dentro do seu coração, acreditando, pela sua fé, que ela estará sempre ao seu lado, porque Deus deu a ela essa autoridade, deu a ela esse dom, esse privilégio de estar com todos aqueles que a evocam. Leve a Virgem Maria, leve-a para o seu dia, para a sua noite. Suplique a ela em favor da tua família que ficou para trás na sua casa. Suplique a ela pelos irmãos, nossos semelhantes, que muitas vezes se sentem literalmente órfãos e o são porque não acreditam. E muitos que a beijavam enquanto numa casa chamada Igreja Católica, hoje gospem no próprio rosto dela, rejeitando-a completamente, vulgarizando-a. E o próprio Deus que a amou e a ama e a consolidou de forma puríssima, castíssima, para gerar o Verbo divino, a ama tanto. E quem ama a minha mãe, adoça meu coração, ele nos diz. Você pode dizer, você que é pai, é mãe, quem ama meu filho, meu coração adoça. Por mais que você não goste de alguém, por motivo qualquer, que já fez parte da sua vida, se você ver esta pessoa amando seu filho ou sua filha, num amor gratuito, incondicional, seu coração derreterá, todas as mágoas cairão por terra, porque quem ama meu filho ou minha filha, meu coração adoça. Por isso, ame a Virgem Maria, porque ela é aquela que deu à luz a palavra, ela foi a embalagem que nos trouxe a palavra.
Ela foi a embalagem belíssima, que quantas embalagens nós desejamos e queremos muito mais do que o conteúdo, porque a riqueza da embalagem às vezes é superior ao conteúdo, ao presente, aquilo que está dentro. E Maria Santíssima é essa embalagem impecável, que com todo o primor foi executada pelas mãos habilidosas do grande artista, o Criador. Mas sabemos que dentro dela, não apenas no útero, mas na mente, no consciente, no inconsciente, no coração de Maria, no útero de Maria, em todas as células de Maria, em toda a extensão física, psicológica, espiritual de Maria, ela está grávida de Jesus. Ela ficou grávida de Jesus, porque o Espírito a tomou por total, na totalidade. E tudo isso ela fez, viveu, sofreu para nos dar Jesus, para nos entregar como na imagem de Nossa Senhora das Graças. Não, de Nossa Senhora do Santo Rosário, Nossa Senhora do Rosário. É como se ela nos oferecesse e abaixasse um pouquinho para nos entregar a Jesus, para nos dizer: tome-o, é teu também. Assim como Jesus fez: mulher, eis aí teus filhos, filho, eis aí tua mãe. E é dentro desse contexto e dentro dessa verdade bíblica, é dentro de tudo isso que nós mudamos radicalmente os rumos da nossa história, porque não seguimos mais aquilo que é óbvio, aparentemente, que nossos olhos nos enganam como quem está perdido no deserto quente, onde ele começa a ter miragem. Não, o mundo está cheio de miragens, de imagens, onde tudo não passa de miragem, porque tudo logo acabará. Será destruído, derreterá, evaporará, se consumirá por si mesmo. E aquele que é invisível, que não vemos, é eterno. É pleno e é total. É óbvio, é palpável e nós podemos experimentá-lo não com tato, mas ao contato do nosso coração, com o seu sacratíssimo coração e com o imaculado coração da Virgem Maria. Por isso, meu irmão, que as espessas desesperanças, que os espessos medos que se encontram dentro de ti, que as preocupações exageradas que te levam ao negativismo e ao pessimismo, que a dificuldade de te levar a sorrir, caiam por terra agora nos pés da cruz de Jesus. E que ali, neste momento em oração, dentro do seu carro, sobre a sua moto, dentro da sua casa, do seu quarto, em algum lugar que você esteja, ou mesmo na rua, onde você ligar o celular para ouvir essa mensagem, leve Jesus com sua mãe para dentro do seu coração. Fuja. Enquanto você pode da fúria herodiana que está em todas as esquinas da terra, do mundo. Ele está nas vitrines. Herodes está muitas vezes no coração de pessoas muito próximas a nós, levando as pessoas a ter atitudes maléficas, malignas, para matar, para roubar, para dividir, para fofocar e praticar todo tipo de mal. Fuja da fúria herodiana, assim como Joséfo Flávio escreveu que Herodes morreu carcomido por vermes. Escreveu que José
morreu antes da morte de Jesus, porque ele não suportaria ver o filho. Ele defenderia o filho, mas ele não podia fazer isso, porque Jesus precisava passar pelo processo, mas ele não aguentaria. Por isso, o pai o leva antes. Tudo isso são tradições e escritos por historiadores para entendermos, de certa forma, os mistérios do Evangelho, os mistérios da vida oculta de Jesus, os mistérios da vida desse grande Deus que mudou toda a estrutura e que mudou todos os rumos da história depois que ele pisou a terra. E Jesus quer pisar a terra do seu coração agora. Dê a ele o documento, a escritura do seu coração. Ele vai cuidar como um grande jardineiro do seu coração, plantando sementes de vida eterna, removendo todo o joio, fazendo florescer e frutificar aquilo que seu coração, como tantos cerrados pedregosos nunca deram nada, mas com a tecnologia nova hoje pode dar de tudo. Jesus transformará radicalmente a sua vida. Basta querer. E eu te provo isso, que Deus funciona assim como funciona na vida de tantos santos, na minha vida particularmente, e em tantas vidas que mudaram radicalmente seus hábitos, que abnegaram completamente de tudo para ter unicamente Deus, Jesus, em suas vidas. Porque só Ele basta. Só Ele basta. E que nada te perturbe, e que nada te amedronte. Mas para que isso aconteça, é preciso abrir as portas do seu coração e deixar Cristo entrar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.